Fala galera, estamos aqui com mais um Café com Feijão. Fala galera, tô aqui com ele, essa lenda, esse ícone. O João vai se apresentar. Fala aí, João, se apresenta pra galera aí. Fala pessoal, meu nome é João Vitor. Hoje sou profissional de educação física, estudante de fisioterapia, massoterapeuta, preparador físico, trabalho com preparação física do esporte, voltado tanto para a luta, quanto para o futebol, quanto para outros esportes em si, tá? E também estou migrando um pouco para essa área da fisioterapia, que é uma área que me encantou aos poucos com o tempo. E é isso. Muito importante, galera. Galera, para quem não sabe, eu costumo dizer que o João, ele é o mecânico dos atletas de alto rendimento. Por que eu faço isso? Esse cara chega lá, pega um atleta mediano, que tem um condicionamento físico de 20%, 30% e consegue potencializar a máquina, levando ele ao 100%, ao ápice, né? João, fala um pouco pra gente como que foi a sua entrada dentro do esporte, quando que seus olhos brilharam para, pô, mano, eu vou entrar no esporte. Fala um pouco pra gente aí. Então, eu, quando mais novo, eu fui atleta. Esses atletas que treinavam, jogavam na escola e tudo mais. Fui atleta de handebol por 4 anos, entendeu? Depois disso, migrei para a área da luta. Eu, quando era criança, eu tinha começado no taekwondo depois de passar dos 18 anos. Entrei para o taekwondo de novo, me formei faixa preta, competi em alto nível em relação ao taekwondo e fui testando outras modalidades também, como o boxe, o muay thai, o jiu-jitsu, um pouquinho do judô por conta do estágio da faculdade. Então, assim, o esporte sempre esteve presente na minha vida, entendeu? E depois de um tempo, quando eu entrei para a faculdade, eu quis trabalhar mais nos bastidores. Eu não quis estar mais tanto, não digo em evidência, mas presente dentro de um octógono, dentro de uma quadra. Então eu comecei a criar gosto pela parte da preparação física, entendimento de como funciona preparar, performar e buscar o resultado positivo em si dentro de uma luta, trabalhando diretamente com o atleta e tudo mais. Show, show, muito importante. Galera, eu conheci esse cara aqui através de um treinador meu, Betinho. Cara, ele, Feijão, tu tem que conhecer esse cara, mano, ele consegue entrar em áreas ali que a gente não consegue e tudo mais. Eu fui lá fazer um treino com esse cara, mano, e aí me apaixonei. Falei, João, cara, detalhes que eu não tinha encontrado em outros lugares. E olha que eu já treinei com alguns preparadores físicos, entendeu? Assim, cada um acho que tem seu mérito ali, mas quando eu cheguei lá na Taurus, onde eu consegui, cara, ter um desempenho maior, eu consegui ter um levante no meu condicionamento físico, potencializar meus golpes, foi muito importante. João, cara, uma parada que eu via lá, perguntava muito o Betinho, já te perguntei, mas eu tenho certeza que quem te acompanha sabe e quer saber. Como que tu faz para dar conta de tudo? Galera, chega lá o João, ele tá dando personal e às vezes é preparador físico e daqui a pouco ele vai lá, tá dando instrução para a galera do taekwondo e dentro de cada modalidade você procurava saber, Feijão, tu é grapple, tu é strike, não, a gente vai trabalhar assim, vamos potencializar isso. Como tu fazia para dar conta disso tudo, cara? Então, eu levava do princípio de que para eu treinar ou preparar um atleta de uma determinada modalidade, eu tenho que estar dentro dela também. Beleza, a gente entende que quando a gente começa um esporte ainda mais voltado para a luta, você não começa já numa faixa preta, você começa no início, você começa da faixa branca e tudo mais. Sendo que eu tentava estar junto de vocês quando vocês estavam se preparando na hora dentro do tatame lá e observar detalhes. Observar o que eu posso tirar dali para performar na hora da preparação. Então, o fato de eu também querer estar dentro do treino com vocês,
tentar ajudar de alguma forma. Pô, João é grande, pesado, então dá para trabalhar com ele no jiu-jitsu, porque eu posso fazer alguns movimentos ali que por conta do peso dele pode me ajudar a performar. E eu, através de estando lá também, poxa, eu posso pegar um exercício X, que é muito similar a esse golpe, e trabalhar com ele para poder performar esse golpe aqui. E assim começava a fluir. Eu viajava muito em relação a isso. Então, às vezes, eu até mesmo me pegava em situações que, conversando com as pessoas e observando, eu falava, pô, eu posso incluir isso no meu treinamento. Eu posso pegar um determinado tático e transformar em um exercício e performar. No Taekwondo, que é onde eu tenho uma expertise maior por conta de ser faixa preta. Hoje, no Taekwondo, eu não posso não me considero o cara mais brilhante, mas eu tento estar presente ali de pouquinho em pouquinho, só para entender as mudanças, porque querendo ou não, por ser um esporte olímpico, constantemente vem tendo mudanças, e eu tento acompanhar para quê? Para na hora do treino eu performar os atletas. Eu tentar fazer de alguma forma, através na luta, que são detalhes, trazer isso para o meu treinamento para que lá esses detalhes continuem mais fidedignos. Na que vou levar a questão do Muay Thai, na questão do Jiu-Jitsu, na questão do MMA em si. Como eu já treinei em algumas modalidades que são usadas dentro, o fato de quando vocês faziam o treinamento de vocês lá, após o meu treino, eu gostava de estar presente porque ali eu tentava ver tanto o detalhe como na parte de reabilitação. Cada atleta tem sua peculiaridade. No caso do Feijão, eu sabia que ele tem as lesões dele, tanto no joelho quanto no ombro. Então eu perguntava, Feijão, como é que está a lesão tal? Eu vejo que você usa bastante perna nesse movimento. Então, assim, eram detalhes que eu ia perguntando, e esse feedback, através de avaliações também, que a gente fazia diversas avaliações, e às vezes eu fazia avaliações dentro do treino que vocês nem percebiam. Mas, enfim, que de certa forma me ajudava a entender a evolução sua dentro do tatame. Então, tipo assim, a cabeça meio que vai viajando. Mas o bom é que no final dava um resultado positivo pra gente. Positivo. Cara, é verdade. Tu falou sobre avaliação. Eu lembro um dia que a gente tava fazendo um exercício e falei, pô, João, não vou fazer essa por causa do joelho. Aí tu falou, não, tudo bem, não precisa fazer. E aí passou um tempo, aí eu acho que foi similar ou igual ao exercício, ele falou, Feijão, eu preciso que tu estacione com o joelho esquerdo. Eu falei, pô, João, tem uma lesão, tu não? Então, a gente tratou ela, eu preciso saber como que ele tá. E aí a gente foi tratando. Eu fui estacionei com o joelho esquerdo, que eu não tinha confiança. E aí consegui fazer o treino legal. A partir de hoje eu quero que tu tenha mais confiança nesse joelho. A gente tratou, a gente está cuidando, fortalecendo. E foi aonde eu comecei a confiar um pouco mais no joelho ali. E eu vi que deu uma evoluída e foi muito bom. Verdade, sobre essas avaliações que tu fazia durante o treino, foi muito bom. Cara, tem um negócio que eu via, aonde eu chegava, as pessoas, pô, tá treinando tal, não sei o que lá. Eu falei, não, tô sim. E algumas pessoas queriam vir, inclusive alguns amigos meus que treinavam comigo. Pô, João, me leva lá, eu quero lá, mas por conta da distância, que a maioria do recreio queria vir, não podia. Cara, e um negócio que, como você dava conta de tudo, fazia muita coisa ao mesmo tempo, como que você se torna uma referência? Porque, assim, às vezes as pessoas se tornam referência porque fazem uma coisa só. Vou te dar um exemplo. Ele é só preparador físico, ele não é personal. Ele é só preparador físico, ele não treina, ele nunca foi atleta. Cara, como que você se tornou referência das pessoas te conhecer, das pessoas falarem de tudo, das pessoas quererem treinar contigo e dar conta de tudo isso, cara? É muito louco isso. Fala um pouquinho pra gente aí, como que você fez isso? Eu gosto de pensar no seguinte, que para eu ser uma referência, tanto no esporte, tanto quanto numa preparação, alguma coisa assim, primeiro de tudo, a gente tem que fazer tudo sem
ter o pensamento de, tipo, poxa, eu vou fazer isso porque eu consigo ser melhor que fulano. Não. Pelo contrário, eu não tenho que pensar em ser melhor que ninguém, eu tenho que ser o melhor para mim. Eu tenho que ser, para eu ser referência, eu, além de estudar, eu tenho que fazer aquilo ali direito e ainda tenho que treinar aquilo para entender o que você está passando. Então, nada de tentar pisar em ninguém nem nada. Mas eu acho que o resultado que vai transformar o meu trabalho em algo que crie esse reconhecimento pelas pessoas. Então, uma coisa, tipo, lá em Santa Cruz, a gente não tem eu não vejo, né, nas academias, essa metodologia de trabalhar com o atleta. Lá no CT, eu já tenho essa metodologia. Eu tenho a questão do fitness, que é a questão da musculação lá, e eu tenho a questão da alta performance, que é um trabalho mais específico, que você pega o atleta em si, dá uma determinada modalidade, e o professor, tanto eu quanto meus professores lá, montaremos um treino voltado para isso, para o que ele quer, para o objetivo dele. E a questão desses resultados tomarem essa proporção de positividade, né, dar resultado através de competições, medalhas, graduações ou até mesmo por equipe em si, gera essa curiosidade de outras pessoas. Poxa, caraca, o Feijão. Pô, tu tá treinando Feijão lá, caraca, eu tô vendo que o Feijão tá bem, tá lutando bem, tá bem condicionado, como é que tá sendo, como é que eu faço para participar? Pô, mas poxa, é muito longe para mim e tal. Cara, infelizmente, nem tudo é uma coisa próxima da outra, mas existem diversas formas de a gente trabalhar isso também. Mas assim, eu nunca pensei que eu ia tomar uma proporção assim tão grande, entendeu? Porque antes de eu abrir o CT, isso lá atrás, em 2021, 2020, 2021, né? Meio pandemia, eu estava num local que era de grande, como é que eu posso dizer, conhecimento, e larguei aquilo para iniciar a minha academia lá, ó, no caso, Tauro Centro de Treinamento. E eu meio que fiquei escondido ali, porque quando a gente abre um negócio, a gente fica totalmente focado naquilo. Só que a gente nunca esquece a nossa essência, a gente nunca esquece aquilo que a gente gosta. Eu sempre gostei do esporte. Então, quando me surgiu a oportunidade de trabalhar tanto com o Betinho e com a Rafa no início, o Betinho em si foi em conjunto comigo, porque ele pegava a parte técnica de luta e eu pegava a parte técnica de preparação, que os atletas eram a Rafa, que estava para competir em Minas, e o Isaías, que ia competir, se eu não me engano, era na Rocinha. Então, assim, foi a partir deles ali que eu comecei a criar esse gosto e falar assim, caraca, me encontrei novamente. Entendeu? E por aí foi indo. Aí chegou você, aí foi chegando o Wallace, foi chegando outros atletas e, poxa, isso para mim foi maravilhoso. Foi um despertar novo para mim na minha profissão. Pô, bacana, muito bacana. Partindo desse princípio aí que tu tocou nesse assunto, né? Quando eu cheguei lá, a gente teve um desafio, cara. Eu ia fazer uma luta com um grande atleta, Zezão Trator. Eu quero deixar um abraço para ele aí, um grande atleta no cenário nacional e internacional, um cara muito, muito experiente. E aí eu ia lutar na categoria acima, cara. Aí eu falei, pô, João, vou lutar na categoria acima. Não estou acostumado a lutar nessa categoria, mas estou disposto. E ali a gente moveu, fizemos um treino totalmente específico. O João foi lá, cara, via as lutas do cara, via minhas lutas. Ele, ó, Feijão, isso aqui a gente vai ter que mudar, isso aqui a gente vai ter que ajustar. E onde se tornou um treino totalmente voltado para aquela luta, cara. Tipo assim, e a gente teve pouco tempo, né, que mudou Sim. o oponente em cima da hora. E ali o João não fez, ó, vamos fazer assim. Não, vamos fazer assado. Não, tem que mudar até o dia da luta isso aqui. E ali ele, Betinho, cara, fazendo ajuste em muito pouco tempo. Cara, eu fiz uma apresentação muito boa contra o Zezão, cara. Um atleta que eu vou te falar, eu entrei nessa luta, assim, muito tenso, né? Tipo, cara, é um cara experiente,
é um cara que não vai dar mole. Cara, mas quando passou o primeiro round ali que eu vi, cara, que a minha mão tava rápida, meu condicionamento tava muito bom. E o Betinho gritando, bora, tu tá bem, cara. E o João, filhão, tá ótimo, cara. Ali foi um instalar de dedo, foi um despertar e eu consegui, pô, ficar muito tranquilo, muito tranquilo. E graças a Deus a vitória veio. Muito bom, muito bom. João, fala pra gente aí, tu também atua na área do futebol, fala um pouquinho dessa área aí pra gente. Cara, eu no futebol, hoje eu trabalho no Clube Boa Vista, entendeu? Lá eu sou estagiário de fisioterapia, tá? Trabalho com um grande amigo meu, que hoje é coordenador lá, que é o Roberto Magalhães, um profissional excelente, entendeu? E, cara, o futebol cai, assim como outras áreas que hoje eu gosto de dizer, eu meio que caí de paraquedas, porque eu nunca fui do futebol. Quando eu falei no início lá, tipo, eu joguei handball, joguei basquete, joguei vôlei, mas tipo assim, tudo na escola, na época de escola, só o handball que foi algo mais pra frente, que aí eu cheguei à seleção carioca, entre outras coisas, mas o futebol nunca esteve presente na minha vida. E assim, quando me surgiu essa oportunidade, eu já estava cursando fisioterapia e ele falou, cara, tô com uma oportunidade aqui e tal, de você trabalhar no futebol, você aceita? E eu parei, pensei um pouquinho, conversei com algumas pessoas lá no CT lá, porque eu precisava abdicar de um horário em si para estar no clube. E eu falei, cara, vou arriscar. Se aparecer essa oportunidade para mim, que o Papai do Céu falou assim, cara, vamos lá, que tá agora é o momento de você entrar nesse meio aí e explorar novos ares. Caiu com uma luva. Porque como eu já estou na área de fisioterapia, estudando como estudante e tal, esse estágio em si e trabalhando com esse amigo que é coordenador lá, cara, é uma experiência que hoje eu não me vejo mais fora, entendeu? Já estou fazendo cursos voltados para a área, para até mesmo poder entender mais, porque nada mais justo do que a gente, assim como fazia na educação física, eu vou fazer na fisioterapia também, que é, além de ter a teoria, eu quero ter a prática também, então estou fazendo cursos para me entender mais sobre o que a gente trabalha lá, o que eu trabalho dentro do clube, para gerar um melhor resultado para o atleta dentro de campo, entendeu? Então, assim, hoje o futebol na minha vida é algo que eu particularmente não me vejo mais fora. Pô, bacana, Entendeu? bacana. Ô, João, hoje a Tauro se tornou referência, você referência, tem uma equipe referência, cara, fora do comum. Mas a gente sabe que não começou grande. É. Como que começou assim? Tipo, um desafio que você falou, pô, Feijão, daí não vai dar mais não, vou ter que parar, vou ter que largar, vou ter que caçar outra coisa. Fala um pouco do início aí, um momento marcante, um desafio marcante, algo que para tu pensou, já era, não vai dar mais. Porque eu tenho certeza que pessoas que vão ver essa entrevista estão passando ou vão passar ou já passaram por momentos que, cara, não vou conseguir. Fala um pouco pra gente aí. Ah, cara, essa sensação de, putz, não vou conseguir, eu acho que eu tenho de temporada em temporada. Nunca acaba, né? É um negócio que o tempo inteiro, vou dizer que é igual uma montanha russa. Tem um momento bom pra caramba, e vai ter um momento ruim, momento bom, momento ruim. Então é uma sensação que o tempo todo muda. Então, de fases em fases. Logo no início, uma das coisas mais marcantes que a gente tinha logo no início é que assim que eu abri a academia, eu vim com essa ideia de centro de treinamento. Até hoje se mantém esse nome, graças a Deus. Mas uma coisa que era muito no início é que, tipo assim, eu tive que abdicar muito tempo meu para estar lá. Como assim? Chegar às 6 da manhã, sair às 10. Às 6 da manhã, chegava lá para abrir a academia. A gente não tinha um gradil para proteger os materiais que tinha dentro. Então, tinha que, assim que a gente abria a academia, a gente chegava antes de abrir,
tirava todos os pesos de dentro de uma sala que a gente trancava, botava, organizava a musculação e tudo mais, passava o dia inteiro. Aí aulas e tudo mais e tal. No final do dia, não era só fechar a academia. Eu tinha que guardar todos os pesos de novo dentro da sala, porque a gente tinha medo de chegar das pessoas, de alguém com índole ruim ou algo assim do tipo, ir lá e roubar o que a gente tanto trabalhou para ter. Cara, isso ficou muito marcante porque era todo dia. A gente fez isso acho que por volta de 4 meses até colocar o gradil ao redor da academia para a gente ter uma segurança melhor e dormir um pouco melhor, dormir bem. Pensando assim, não, nosso material está seguro. Então, de início, isso foi uma coisa que me marcou muito lá. Entendeu? Uma outra situação... Precisava nem malhar, né, João? Rapaz, foi uma época que o que eu carregava de peso durante o dia... pelo amor brincadeira. De Deus. Não, e eu tô lembrando a proporção de peso que tinha lá, mano, tu guardava, era muito peso. Não, era muito peso. Ih, esquece, era muito peso. Era diversas anilhas de 20, de 10... fora os halteres, e meu Deus do céu, banco que tinha que levar para dentro da sala, barra, e meu Deus, só Jesus para saber mesmo. Mas assim, foi bom porque hoje toda vez que eu entro na academia, eu olho para o negócio e falei, cara, quando eu poderia imaginar que há um tempo atrás eu só tinha um corredorzinho de equipamento, hoje eu tenho uma sala de musculação, uma área extensa de peso livre, eu tenho um tatame, eu tenho uma sala de pilates, eu tenho uma sala que é para a área de dança e de jump, enfim, algo que cresceu assim aos poucos, um passo de cada vez. E assim, hoje, o CT, para mim, é uma coisa que não é que eu não sei viver mais sem, mas é algo que, se isso vier a acabar, eu vou falar assim, caraca, meu irmão, eu consegui viver uma parada muito maneira, muito boa, uma sensação muito incrível. E, sei lá, eu faço de tudo hoje para continuar, que essa academia continue sendo sempre o que ela é. Uma referência, tanto voltada para a parte de treinamento, como para recepção de pessoas. As pessoas gostam de dizer que lá é uma academia de família, porque todo mundo chega lá, não só por ter a minha família lá, mas todo mundo é abraçado, acolhido. Você viu lá, verdade. Meu pai, minha mãe, quando vocês chegavam lá, a brincadeira, o café que a gente fazia lá, o café da manhã, isso é maravilhoso. Então, isso para mim são coisas que ficam marcadas na minha mente, entendeu? Ô, João, como você citou sobre a sua família, cara, e assim, no meu ponto de vista, tua mãe não para tempo nenhum. Tá sempre pra lá resolvendo negócio. Teu pai, quando tá em cima de um negócio, tá limpando outra coisa, tá fazendo um negócio, tá preparando, tá no campo. Cara, esse ambiente familiar, aconchegante, muito bom de se estar, gera alguma reunião particular? Não, gente, a gente tem que ser assim, ou ali é supernatural? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. A gente tem nossas reuniões lá, claro, para organização do que a gente vai fazer durante um mês ou durante a semana, mas, como você falou, você vê meu pai em cima de um telhado, meu pai carregando uma coisa para um lado, para o outro. Então, assim, isso acaba sendo muito natural dele, porque ele sempre foi muito ativo. Minha mãe é a mesma coisa. Então, às vezes, tem momentos que eu pegava assim, eu falei, cara, o que meu pai está fazendo ali? Aí ele está ali, sempre arrumando um detalhezinho que ele viu que, se ele não arrumar aquilo ali, vai gerar um problema grande. Entendeu? E minha mãe, mesma coisa. Eu e os meus irmãos ali, a mesma coisa. Então, a gente está sempre, ao mesmo tempo que a gente para ornamentar e organizar tudo isso, aparecem detalhes que a gente tem que lidar para poder não vir a ocorrer uma situação pior lá na frente no negócio. Entendeu? Verdade, muito importante. Tem um amigão meu, Rosimar Palhares, já um abraço. Para quem não conhece, Toquinho, né? Toco de Amarra Jeg, que eu ainda tô meio bolado com ele, porque a gente tem um treino para fazer duro. Toda vez eu batia nele, cara. Pô, se eu falar esse pé dele, ele tem um frango, tem um menino. Toquinho, pô, cara, grande respeito, saudade. Eu vou estar aí breve para gente ter um treino lá em Minas, tá? Espera, qualquer dia eu vou estar chegando aí. E o Toquinho sempre falava para mim, cara, toda árvore de grande porte um dia já foi uma semente, já foi uma pequena árvore. Então, assim,
é muito importante que todos entendam. Se hoje a família Taurus está nessa proporção, um dia já foi um sonho que saiu do papel, começou pequeno e hoje está nessa proporção. Isso é muito importante. Um abraço, família Taurus, tá, cara? O pai desse cara, a mãe desse cara, os irmãos desse cara, assim, ele é gente boa porque teve a quem puxar. É feio, mas é gente boa. Cara, então chega lá, cara, eu não entendia como a mãe desse cara dá conta de tudo, como o pai dele tá sempre disposto, é coisa fora do comum mesmo, fora do comum. João, eu quero que você dê um conselho, cara, para as pessoas que querem treinar, para as pessoas que querem se tornar preparador físico, que querem começar, que tem você como referência. Eu quero que você mande um recado primeiro para as pessoas que têm você como referência, que sonham ser como você, igual você, melhor que você. Eu quero que você dê um recado para essas pessoas agora. Cara, acho que assim como eu... Olha nos olhos dessas pessoas e fala. Assim como eu acho que ter pessoas grandes como referência é muito bom. Então você tem que meio que se pôr eles como um exemplo e, no caso, vou falar do meu caso, para eu ser o profissional que hoje eu sou, eu tive que, claro, abdicar, assim como um atleta precisa abrir mão de determinadas coisas para poder chegar a um objetivo X. Então eu tive que abrir mão de determinadas coisas para sentar, estudar, conhecer, buscar. Então, assim, a educação física é uma área muito boa, é uma área excelente. Então, assim, não vou fazer como fizeram comigo. Ah, larga a educação física para fazer engenharia. Pô, não, se o cara que falou isso para mim um tempo hoje me visse como eu tô, pelo amor de Deus, ele vai falar assim, eu me arrependo. Mas buscar, o estudar te coloca numa situação totalmente diferente daquela pessoa que não busca, só fez a faculdade e para ele tá bom. Não fique não fique sossegado, não fique satisfeito com pouco. Sempre tenta sair da zona de conforto para você se tornar um profissional exemplar. Para aqueles que querem praticar atividade física, cara, atividade física é excelente para o corpo, é excelente para a mente, ainda mais hoje que a gente está no Setembro Amarelo, entendeu? Para a questão de ansiedade, depressão. Então isso é uma terapia, nossa, é maravilhosa. Então assim, você que quer começar uma atividade física, mas eu não posso pegar peso, eu tenho medo de pegar peso. Cara, você fazer um trabalho com o próprio corpo já é um exercício sensacional, entendeu? O que vai depender? É você saber com quem você vai iniciar isso, qual é o profissional, conhecer o profissional, conhecer o trabalho dele. Então, assim, ver com quem você vai iniciar. E eu indico, atividade física é bom para todo mundo, entendeu? Cara, tem casos e casos, mas isso vai depender de uma determinada avaliação feita pelo profissional que vai te guiar. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, entendeu? E em relação à questão de empresarial, né, da academia em si, o meu início foi muito difícil. Acho que o início de todo mundo que abre um negócio é muito difícil. Mas é uma batalha que você não pode desistir. Se você realmente quer aquilo para sua vida, se você quer realmente abrir um negócio, mostrar um diferencial ou ser uma referência em si, você tem que todo dia batalhar, nem que seja um passo de cada vez ou um pouquinho de cada vez. Porque lá na frente, esse resultado vai ser bem sucedido, entendeu? Você vai olhar para trás e falar, caraca, foi difícil lá atrás, mas hoje o que eu já construí, o que eu já conquistei, valeu a pena, entendeu? Caramba, muito importante. É um recado de ouro. Você que está com papel e caneta, volta o vídeo, anota, porque esse é um recado muito importante. Frisando o que o João falou, nós estamos no Setembro Amarelo, é isso, né, João? Eu quero mandar um recado para você que talvez possa até ter pensado, ou pensa, ou pensou que a sua vida não tem importância. Você é importante. Você é importante não só para mim, não só para o João, mas para as pessoas que estão do seu lado. Suicídio não é solução. Então, o que eu quero dizer, está se sentindo triste, está se sentindo para baixo, procura uma academia,
procura algo para fazer, sai desse quarto, sai dentro de casa, e eu tenho certeza que vai mudar todo o teu pensamento, que vai mudar toda a situação que você está vivendo. Você é importante. João, quero te agradecer e ter tirado um tempo para estar aqui hoje com a gente, para estar aconselhando, para estar informando, para estar explicando a galera que está lá assistindo o vídeo. Cara, João é um irmão meu que, cara, em meia correria dele inteira, tirou um tempo para estar aqui, para estar nos aconselhando, para estar nos falando, te mostrando que a vida não é um morango. Mas se você for persistente, você vai crescer. Como se hoje ele é referência, começou pequeno, se tornou referência. Se hoje você é pequeno, um dia você vai se tornar referência. E se você já é referência, pô, continue sendo referência que você está mudando a vida de pessoas, tá, galera? Galera, deixa eu botar mais um pouquinho de café pro João aqui. E esse foi mais um quadro Café com Feijão.